Olá, meu nome é Patrícia Monteiro e hoje eu quero falar com você sobre como vencer o medo e a insegurança que impede você de viver o seu propósito. Você sabia que o que mais atrapalha as pessoas de viverem o seu propósito de vida não é nem o fato de não saber, mas quando sabe, ainda assim tem medo e insegurança de seguir no seu propósito, de seguir em busca, em direção àquilo que ela sabe que é a sua missão de vida. E o medo e a insegurança são os sentimentos que mais atrapalham aí as pessoas. E eu conversando com as minhas alunas, eu tenho um grupo de alunas e a gente conversa ali pelo WhatsApp e elas estavam falando justamente sobre esse problema que mais assola ali a vida delas, que é o medo e a insegurança. Então, pensando nisso, eu trouxe esse vídeo para poder ensinar vocês como se livrar de uma vez por todas do medo e da insegurança que impede aí você de avançar. São 4 passos que eu vou ensinar você aqui do que você pode fazer para vencer o medo e a insegurança. Eu quero te fazer uma pergunta. Você já parou para pensar, quantas vezes você já travou aí na sua vida, de dar o próximo passo, de passar para a próxima fase na sua vida por causa do medo e da insegurança? Se sua resposta for sim, eu vou te fazer um convite. Vem comigo nesse vídeo que eu quero te levar aí numa jornada de autodescoberta e também numa jornada que pode aí mudar a sua rota, mudar o seu destino, se você colocar em prática tudo aquilo que eu falar aqui nesse vídeo com você. O que eu vou trazer aqui para você são ensinamentos que realmente são eficazes e que realmente, se você colocar em prática a partir de agora, você pode mudar a rota da sua vida. A primeira coisa que eu quero te perguntar, eu quero que você faça um teste agora. Você vai se questionar. Se você quiser, depois dessa pergunta, paralisar o vídeo, para que você retome o vídeo, pega um papel e uma caneta, paralisa o vídeo agora, pega um papel e uma caneta para que você anote isso, Isso é muito importante. E não perca essas anotações. E anotar também os 4 passos que eu vou passar aqui para você, que eu vou ensinar para que você consiga aí vencer o medo e a insegurança. Então faz esse teste. Eu vi que já deu tempo, de você pegar o seu papel e a sua caneta. Então faça o teste. Complete a frase que eu vou te dar. Se eu não tivesse medo de... Aí coloca aí o medo que você tem. Eu faria o quê? Eu faria isso. Então, vou te dar um exemplo. Se eu não tivesse medo de nadar, eu embarcaria com meu marido e minha filha num bote para a gente navegar aí no rio ou de repente na praia. Eu faria isso. Então, coloque isso aí. Se eu não tivesse medo de andar de bicicleta, eu desbravaria novos horizontes, Como eu falei hoje para o meu marido isso, vamos andar de bicicleta e vamos descobrir novos caminhos. Há pouco tempo eu me mudei para uma cidade do interior e aqui tem muito lugar para andar de bicicleta, graças a Deus. Então, faça isso agora. Se eu não tivesse medo de, o que eu faria? E depois que você fizer isso, que você tiver esse papel na sua mão escrito, o que você faria, eu quero que você guarde, porque hoje você vai vencer esse medo e essa insegurança aí que te impede de dar o próximo passo. Continuando, essa nossa linha de raciocínio sobre o propósito de vida, sobre quem tem medo e insegurança e acaba não conseguindo avançar no seu próximo passo, eu quero te falar uma coisa antes de dar a você esse passo a passo. Existe medo, em nós que a gente até desconhece, que a gente não sabe realmente, que temos medo daquilo, de determinada coisa, até a gente se deparar com isso. Principalmente quando a gente está diante de um desafio ou de uma tomada de decisão. Muita gente, quando eu falo muita gente, normalmente são mentorados, são alunos, alunas, percebe que tem medo, por exemplo, de correr risco, não arrisca nada, porque tem medo, por exemplo, de perder aquilo que já conquistou. Então elas só se dão conta de que tem esse medo, e eu quero até falar com vocês aqui sobre alguns medos, Elas só se dão conta, de que tem esse medo quando elas se deparam com uma situação em que elas precisam tomar uma decisão, e essa decisão envolve um determinado risco. Então elas descobrem ali naquele momento, que ela tem medo de perder aquilo que ela já conquistou. Tem
um livro, né? O livro é até do Flávio Augusto, Geração de Valor. Esse livro, ele tem ali a descrição de alguns medos. Eu achei isso tão assim didático que eu queria falar com você sobre isso também. O medo, por exemplo, de perder. A pessoa que tem medo de perder aquilo que já conquistou na vida dela, ou perder, né, algo que ela suou para ter, né? Ela acredita que suou, batalhou para ter aquilo ali e ela fica com medo de perder isso. Esse medo, ele sufoca o desejo de você ganhar algo maior. Por quê? Porque justamente a pessoa não quer correr esse risco. O medo de ser vaiado, existe também esse medo, a pessoa de receber vaias, né? Esse medo pode esconder vários talentos, grandes talentos. O medo de ser rejeitado. Gente, quantas mulheres principalmente têm medo de ser rejeitada, né? E esse medo de ser rejeitada muitas das vezes, e isso aqui nem tá no livro, né? Mas eu lido com mulheres assim, muitas das vezes o medo de ser rejeitada, o medo de ser abandonada, o medo de ficar sozinha, faz com que muitas mulheres fiquem, por exemplo, aprisionadas ali num relacionamento tóxico, né? Num relacionamento ruim. O medo de ser rejeitado nos transforma em pessoas que nós não somos. Olha isso. Isso é uma verdade. Então, a pessoa que tem medo de ser rejeitada, ela acaba fazendo coisas que ela nem queria fazer. Ela se torna uma pessoa que ela não é, né? Porque a partir das ações dela, ela faz coisas que ela não deveria fazer, ou pelo menos que não condiz com a identidade dela, porque tem medo de ser rejeitada. Então, o medo, ele nos leva a fazer coisas totalmente contrárias, muitas das vezes até aos nossos valores. Muitas das vezes contrário à nossa missão de vida, ao nosso propósito. Olha como é importante que o medo e a insegurança sejam vencidos. Não só por isso, né? Porque a vida é como se fosse jogo de videogame. Eu vou trazer para você essa analogia para que você consiga aí na sua mente entender, né, a linha de raciocínio. É como se a gente estivesse num jogo de videogame. Não existe fase, só que para você passar de uma fase para outra, você precisa vencer um desafio. Você precisa encontrar alguma coisa ou você precisa vencer um gigante. Então, se aquele boneco, se aquele personagem não vence esse desafio, ele não passa para a próxima fase. Você entendeu agora por que muitas das vezes a sua vida fica estagnada? Pelo medo, né? O medo, ele te atrapalha, ele te impede, muitas das vezes até de você lutar. Porque você tem medo de colocar em risco algo que você conquistou, ou você tem medo, né, de ser reprovada pelas pessoas, né, o que os outros vão pensar, né, de mim, e se não der certo, né, e se de repente as pessoas não me aceitarem, se de repente as pessoas não gostarem do meu trabalho. Outra coisa, quando a gente tem medo de que as pessoas não gostem do nosso trabalho, muitas das vezes é o medo, né, ali dentro, bem no fundo, é o medo da rejeição. Porque rejeitando algo que a gente fez, né, alguma produção nossa, na verdade rejeitando a gente. Né? É assim que a gente se sente. Então esse medo, ele pode muitas das vezes guiar os nossos passos e nos levar a lugares onde nós não deveríamos estar. Essa que é a verdade. Então o medo, ele pode nortear aí as nossas decisões e nos afastar cada vez mais do nosso propósito. No livro de Romanos 8,15, né, tem um versículo que diz assim: porque o Espírito que vocês receberam de Deus não tornam vocês escravos e não faz com que tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus, e pelo poder do Espírito dizemos com fervor a Deus: Pai, meu Pai. Então, se você entende de quem você é filho, se você entende a sua filiação, se você tem consciência da sua identidade em Deus, o medo, ele se dissipa. Por quê? Porque você sabe quem é o seu pai, sabe o amor que ele tem por você. Lá em João vai dizer assim também: o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então a consciência do verdadeiro amor de Deus por nós faz com que a gente tome decisões guiados, né, pelo Espírito Santo de Deus e não pelo medo, não mais pelo medo. O medo não nos escraviza mais, nós somos livres. Isso significa que as nossas decisões
não é mais baseada nas nossas emoções, mas sim naquilo que a gente deve fazer. E o que a gente deve fazer é guiado pelo Espírito Santo. Então, o medo, ele pode sim nos paralisar, nos escravizar. E quando é que eu sei eu estou escravizada pelo medo? Quando é que a gente pode saber que estamos sendo escravos do medo? É quando o medo começa a ditar as nossas ações. Eu vou falar uma coisa para você que me ocorreu agora. Uma mentorada, ela queria muito ganhar dinheiro. Olha isso que isso é importante. Ela queria muito ganhar dinheiro, né? E aí eu perguntei, mas para quê? Né? Porque é importante a gente mensurar, né? Para que a gente quer o que a gente quer, né? Senão a busca perde, ela fica cansativa e perde, né, o sentido de ser. A gente não saber para quê. E aí eu fui perguntei isso para ela, mas para que você quer mais dinheiro? Ela, eu quero ganhar 10 mil reais por mês. Aí eu falei, beleza, temos uma meta, mas para que você quer ganhar 10 mil reais por mês? Porque eu tenho medo, ela falou isso, porque eu tenho medo de ficar sem dinheiro, eu tenho medo de faltar coisas na minha casa, de faltar, de não conseguir mais suprir, né, as minhas demandas, não conseguir mais suprir os meus gastos. E aí eu falei para ela assim, essa meta, não vou junto com você nessa jornada, eu não vou te ajudar a conquistar essa meta. Por quê? Porque a sua meta está baseada no medo da escassez. A nossa meta, o nosso caminhar, ele não pode ser de forma alguma, por mais que pareça plausível, não pode ser baseado no medo. A gente não pode andar, né, por medo, a gente precisa andar por fé. E eu vou te falar uma coisa, fé, é impossível você agir com fé e agir com medo ao mesmo tempo. Então veja como isso é sério, é difícil, é impossível você agir com fé e agir com medo ao mesmo tempo. Olha como isso é sério. Ou você escolhe ter fé ou você escolhe ter medo. Por quê? O medo, e aí eu quero falar sobre esse sentimento enquanto emoção, enquanto o sentir, não é pecado, né? Não é pecado, não é errado você sentir medo. Por quê? Porque somos humanos, né? E o medo é uma emoção humana, é um sentimento humano. Então o medo, ele vai existir. Até porque ele a princípio, o medo, ele vem como uma emoção protetora, né? Vai proteger a nossa vida aí da gente tentar alguma coisa mal contra nós mesmos. Então, o medo, né, ele a princípio é protetor. Só que existe o inimigo das nossas almas, né? Satanás, ele conhece o comportamento humano. Ele não só conhece o meu comportamento e o seu comportamento, ele conhece o comportamento da humanidade. Ele sabe a que os seres humanos estão suscetíveis devido às suas emoções e sentimentos. Ele conhece isso. E ele principalmente, gente, antes da gente nascer, ele já existia. Então ele já sabe, até por uma questão, né, de história, né? Porque ele já existia antes de nós sermos formados, né? A Bíblia diz que ele vivia nas regiões celestiais com o Senhor, né? E aí ele caiu por desobediência, porque queria ser como Deus, então ele vivia ali. Então ele já foi formado antes de nós. Então ele conhece tudo no ser humano, Satanás conhece. Ele só não sabe o nosso futuro, né? Porque quem sabe é Deus, quem escreveu foi Deus. Mas ele conhece o nosso comportamento, ele também não sabe, não consegue ler o nosso pensamento, porque ele não é onisciente. Isso aí é um atributo só de Deus, né? Mas ele conhece o nosso comportamento, ele conhece as nossas emoções, então ele sabe exatamente o que é que nos aprisiona. É isso que eu queria dizer para você. Ele sabe exatamente o que nos aprisiona. E ele sabe que nós somos facilmente aprisionados pelo medo. E como que ele usa isso contra nós? Exacerbando cada vez mais, né, alimentando cada vez mais em nós o medo, a ponto de fazer com que a gente fique paralisados. E paralisados na jornada do nosso propósito. Porque cada um de nós estamos aqui nessa terra com uma missão. No lugar, isso também
eu quero deixar sempre claro em todos os meus vídeos o lugar onde nós estamos inseridos hoje. Né? Eu não sei onde você está, eu não sei onde esse vídeo vai te alcançar, mas o lugar onde você está inserido hoje tem um propósito aí para você. Enquanto você não entender isso, você não vai conseguir caminhar em direção a esse propósito. Enquanto você não discernir o medo que pode estar te paralisando, você não vai caminhar em direção a esse propósito. Então, no lugar que você está inserido hoje, tem um propósito para você, tem uma missão que você precisa cumprir. Quando você cumpre, é aí que você pode muitas das vezes até sair desse lugar. Por que eu sei disso? Porque quantas vezes eu quis sair de um determinado lugar geográfico, estou falando de geografia mesmo, quis sair enquanto eu não cumpria a missão que eu tinha ali, o propósito que eu tinha ali, nem que seja, gente, de aprendizado, nem que seja de aprendizado. Eu não conseguia me mover. Hoje eu entendo que todo o movimento que eu faço é direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Hoje eu entendo isso. E hoje eu entendo que onde Deus me coloca, tem um propósito ali. Esse propósito é a minha transformação e sempre alcançar outra vida, de uma forma ou de outra. Por que eu sei disso? Porque em Mateus 5 vai dizer que nós somos luz do mundo, sal da terra. Onde a gente estiver, a gente é luz para brilhar na vida de outras pessoas. Para que outras pessoas se inspirem em nós, para que a gente transborde, né, de Deus na vida de outra pessoa. Então, onde você está inserido hoje pode ser um lugar que você não queira estar. Quantos lugares eu estive e eu não gostaria de estar? Trabalhos que eu estive e não gostaria de estar. Lugares geográficos, ruas onde eu morei que não gostaria de morar. Mas até eu entender... Tá passando um carro de som aqui, peraí. Até eu entender que eu precisava cumprir um propósito ali, eu não me movi. E muitas das vezes eu deixava de cumprir esse propósito por insegurança, por medo. O que as pessoas vão pensar? Será que vai dar certo? E se ninguém gostar? E se eu perder? Medo de entrar, de repente ter que entrar num embate, né, com o inimigo. Então, vários tipos de medo passam pela nossa mente. Tudo isso vem em forma de dúvidas, de perguntas, de questionamentos que a gente faz, que é saudável, desde que isso não nos paralise. Entende? É saudável que a gente tenha esses questionamentos em Deus, mas isso não pode nos paralisar. E aí, como eu falei, sentir medo não é pecado, desde que ele não paralise você. A insegurança... Você sabia que a insegurança é o medo da rejeição? A mulher, por exemplo, que está muito insegura com a sua aparência, ela tem medo de não ser aceita, ou pelo marido, ou pelo círculo social. Então, a insegurança, seja ela de que ordem for, na verdade é o medo de ser rejeitado. E todo medo e insegurança, quando muito exacerbado, tem origem numa ferida emocional. E eu já expliquei em vários vídeos aqui como é que se instala, que eles falam as duas palavras juntas, deu uma palavra que eu nem entendi. Mas como é que se instala uma ferida emocional num ser humano? A partir de um trauma ou de repetição. O trauma ou a repetição são capazes de programar a nossa mente e de reprogramar também. Tanto é que a Bíblia diz o que pra gente? Transformai-vos a vossa mente pela renovação dos vossos pensamentos, para que experimentais a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, se a gente não renova nossos pensamentos, não transforma a nossa mente, por quê? A gente precisa se despir da mente antiga e tomar posse da mente nova em Cristo, olhar como Ele olhou, sentir como Ele sentiu, viver como Ele viveu, no ambiente onde nós estamos inseridos. Se a gente não faz isso, a gente não experimenta a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A gente fica sempre movido pelo medo ou pela insegurança. Então, a insegurança ela é nada mais, nada menos do que o medo da rejeição. Eu tinha, né, por hábito a procrastinação para gravar vídeos. Procrastinava muito mesmo. Amanhã eu faço, semana que vem... Qual que era a minha desculpa? Né? A desculpa era, agora eu não tenho tempo, agora eu tô fazendo isso. Eu sempre me ocupava demais. Na verdade, quando eu fui me investigar, fazendo esse teste que eu fiz com você no início, se eu não tivesse medo disso, eu faria isso, né?
Quando eu fui me investigar, eu descobri que o meu medo, na verdade, era de estar gravando e não decorar o script, não saber lidar com o script, apesar de ser professora, né? Porque professor vai muito no feeling, né? Professor, ele não grava, né? Script nenhum. O professor tem muito dentro de si, então colocar para fora é muito fácil. Então, eu ficava, na verdade, com medo disso, né? De várias coisas, né? E acabava procrastinando. Até que um dia, eu fazendo esses 4 passos que eu vou passar para você, Deus falou comigo assim: filha, simplesmente faça. Simplesmente faça. Por quê? O resultado quem garante sou eu. O resultado ele é meu. Faz o que você tem que fazer e o resultado quem garante sou eu. E aí eu comecei, né, a fazer as gravações. Mas até fazer essas gravações eu ia procrastinando, porque até na procrastinação pode ser que tenha um medo embutido, um medo bem enraizado lá que a gente não está se dando conta. E aí, falando desses 4 passos, né, desse passo a passo, eu vou passar para você agora, eu vou falar com você agora como fazer para você se livrar do medo e da insegurança de uma vez por toda. Agora, colocando uma observação aqui no meu vídeo, eu quero que você entenda uma coisa. Se esse medo e insegurança que você sente é algo muito grande a ponto de se transformar numa síndrome do pânico, numa depressão ou de repente numa ansiedade, é essencial você buscar uma ajuda profissional. Essencial. Não que você também não possa utilizar o que eu vou te falar, mas junto com o que eu vou te falar, pode ser que você precise tomar alguma medicação. Pode ser que você precise realmente de um acompanhamento aí de um médico especializado nisso, tá? Então não deixe de procurar, tá? Apesar de ter, né, de ter certeza de que esse método é eficaz, é muito importante que você também seja diagnosticado, que você seja acompanhado. Então, olha aqui. O primeiro passo, né? O que você precisa fazer para vencer aí de uma vez por toda esse medo, essa insegurança que está te impedindo de ir para o próximo nível? Tenha clareza. Clareza do que é que você tem medo. Realmente, o que está fazendo com que você tenha medo? Né? Por que você está com medo? E de que você está com medo? Então, tenha clareza. Por que eu estou falando isso para você? A gente só consegue lutar com um inimigo que a gente conhece. O inimigo ele precisa estar ali bem claro na nossa frente para que a gente consiga lutar com ele. Né? Conhecendo o inimigo, a gente sabe as armas corretas para lidar com esse inimigo. Né? Então, a primeira coisa é ter clareza. O segundo passo é você entregar aos pés da cruz. Gente, pode parecer loucura, mas se você depois que você tiver clareza do seu medo, você entra para o seu quarto, para o seu secreto, não sei se é quarto, pode ser o seu banheiro, sua sala, pode ser uma varanda, mas um lugar onde você tenha condições de falar com Deus a sós. Fala para Deus detalhadamente todo o medo que você está sentindo. Não tenha medo de ser sincero. Por quê? Deus já sabe o teu coração. Deus já conhece. Ele é onisciente. Ele já conhece o que está dentro da sua cabeça. Ele já conhece seus pensamentos. O seu mais profundo, mais do que você mesma, Deus já sabe. Antes que a palavra venha à boca, isso está lá no Salmo 139, antes que a palavra venha à boca, Deus já sabe o que a gente vai falar. Então não precisa você ter medo de dar nome a tudo aquilo que está te causando insegurança e dúvida. Não precisa você ter medo. Fala, até porque Deus é o psicólogo dos psicólogos. E quando ele disse que era para a gente entrar para o nosso secreto, porque ele sabia da nossa necessidade, da necessidade da nossa alma de falar, né, aquilo que está nos machucando, aquilo que está, né, nos paralisando. Então fala. Então a primeira coisa é ter clareza. A segunda, você falar para Deus isso em oração. Ah, mas não sou cristão. Não importa. Não importa se você não é cristão. Fala para ele, né, aquilo que está te aterrorizando, os seus medos. Conta tudo para ele. O terceiro passo, inunde a tua mente com todas as promessas de Deus para você. E como é que você vai fazer isso? Porque as pessoas, às vezes, nos dão esse ensinamento, mas não fala como, né? Como é que a gente vai inundar a nossa mente com as promessas de Deus? Vai no Google, sem brincadeira, vai no Google. A Bíblia é muito grande, gente. Vai no Google, digita lá no Google, versículos sobre medo e insegurança.
você começa a gravar para você falar aqueles versículos. Tenha também o hábito, e aí eu quero te colocar aqui um parêntese, mas um parêntese bem luminoso, né? Tenha o hábito de ler a Bíblia. Por quê? É o maior e melhor livro de autoajuda que existe. As pessoas às vezes pagam muito dinheiro, né, aí para coachings, para poder fazer mentorias, sendo que na verdade tem tudo gratuito dentro da Bíblia. Essa que é a verdade. Mesmo aqueles que não são cristãos usam princípios, porque os princípios do Senhor são vida. Então eles usam princípios bíblicos para poder nortear a sua vida. Ser sincero, ser verdadeiro, cuidar de sua família, pensar positivo. Tudo isso está na Bíblia, gente. Tudo isso está lá. Então o que acontece? Tenha o hábito de ler a Bíblia. Adquira esse hábito para você. E aí você vai inundar a tua mente, o teu espírito com as verdades bíblicas. Lembra quando Pedro, o apóstolo Pedro, viu Jesus, né? Ele estava lá no barco à noite, pescando, e aí ele vê Jesus vindo sobre as águas, e Pedro fala assim, mestre, se é tu mesmo, manda que eu tenha contigo. E Jesus fala, vem. Pedro, cara, eu acho isso muita coragem, cara, muita coragem. A pessoa sair do barco no meio da escuridão com a certeza de que não vai afundar. Ele foi, saiu do barco e pisou e não afundou. Só que ele, ao andar, ele viu que as ondas, né, eram grandes, muito vento, ele teve medo. E por que Pedro teve medo? Porque ele tirou o olho de Jesus, o olho das promessas. Ele começou a colocar o olho na circunstância. Então tira o seu olho da circunstância e coloca o teu olho nas promessas. Porque isso que vai fazer com que teu medo diminua e tua fé aumente. Porque é inversamente proporcional. Quanto mais a fé aumenta, mais o medo diminui. Quanto mais a fé aumenta, mais o medo diminui. É inversamente proporcional. E como é que você alimenta a sua fé? Gente, compartilha esse vídeo. Que esse ensinamento aqui, ensinamento de mentoria mesmo. Como é que você aumenta a sua fé? A Bíblia diz que a fé vem do ouvir a palavra de Deus. Então, quanto mais você se alimenta das promessas de Deus para sua vida, quanto mais você declara isso, e a gente já sabe, porque as pessoas pagam mentoria para dizer o que a Bíblia já disse, né? Que as palavras têm poder. Da sua boca você vai colher os frutos, não é isso que está lá em Provérbios? Então as palavras têm poder. Então as pessoas pagam mentoria para poder ouvir o que está na Bíblia, enfim. Então, assim, começa a declarar. Eu não sei qual é o seu problema. Seu problema, eu vou dar um exemplo para você. O seu problema é hoje saúde. Você está hoje com problemas de saúde e está com medo. Descobre lá no Google, né? Digita lá no Google versículos sobre saúde, né? Versículos que a Bíblia fala sobre saúde. E recita isso, começa a recitar isso, começa a trazer isso para dentro de você. Conforme você for falando, né? Você vai não só declarando para o mundo espiritual e para o mundo material, mas também você vai trazendo para dentro de você. O medo vai se dissipar, a sua fé vai aumentar. Gente, é inevitável que o milagre ocorra, é inevitável que eu tô te falando isso até porque eu sou farmacêutica. É inevitável que as tuas células não correspondam a essa verdade, porque o teu cérebro é que manda no teu corpo. Então, se você coloca dentro da tua mente as verdades, a verdade de Deus para você, dificilmente você não vai viver um milagre. Eu digo que é impossível você não viver um milagre. Então começa a falar mesmo e ter isso como verdade. Não importa a tempestade que você esteja passando. Não importa se você está fazendo quimioterapia. Não importa a tempestade que você está passando. Não importa se seu marido já saiu de casa e se você já assinou o divórcio. Declara a palavra de Deus na tua vida. Recebe toma posse dessa palavra como uma verdade para você, mesmo que você não esteja vendo, porque o que fez Pedro afundar na água foi justamente o fato dele ter tirado os olhos de Jesus e colocado os olhos na circunstância. E o quarto passo, né? Eu falei o terceiro, que é você inundar sua mente, o seu espírito com as verdades de Deus. O quarto passo, esse é o mais difícil, porque esse depende exclusivamente de você. Todo medo, e aí eu falo mesmo com relação a essa emoção, né, esse sentimento nosso,
Todo medo nosso, ele só some se você enfrentar. Quando você for enfrentar o medo, lembra que você é como Davi, né? Você está de frente a um gigante enorme e você só tem uma pedrinha na mão. Só que aquela pedrinha, com a ajuda de Deus, você pode atirar aquela pedrinha e ir bem na testa, né, do seu gigante. E seu gigante ir ao chão. Então, o que você tem que fazer? Enfrenta o seu medo. Se é uma decisão que você tem que tomar, tome sua decisão. De repente você quer... Gente, já vi isso. A pessoa quer muito alguma coisa. Já vi isso, já mentorei uma pessoa assim. A pessoa quer muito alguma coisa, a pessoa queria muito sair do Brasil, queria muito. Deus deu a oportunidade. A pessoa foi para fora do Brasil, foi para os Estados Unidos. Deus abriu as portas, deu toda a oportunidade. A pessoa conseguiu até emprego. Chegou lá, deu tanto medo na pessoa do novo, a pessoa começou a... Sabe o que começou a pairar na mente dela? Eu não conheço esse bairro, não vou saber andar aqui. Olha isso. Então ela foi alimentando tanto medo, voltou para o lugar onde estava. A pessoa orou, pediu a Deus, né, aquela bênção, Deus deu, mas ela não estava preparada. Olha, porque muitas das vezes os nossos milagres demoram a acontecer. Olha, porque muitas das vezes a gente demora a entrar na Terra Prometida, porque nós não estamos preparados. E aí essa pessoa teve de voltar. Em Josué 1, 8, 9, capítulo 1, versículo 8 e 9, vai dizer assim: não deixe de falar as palavras desse livro da lei, de meditar nelas dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Olha quanta coisa tem aqui. Primeiro, foi o que eu falei para você lá em cima. Leia o livro, medite dia e noite, fale as palavras desse livro para que você cumpra fielmente tudo que está escrito ali. Agora veja bem nesse verbo cumpra. Você precisa cumprir alguma coisa. Você precisa partir para o enfrentamento desse medo. Você precisa prosseguir e dar o próximo passo. Não significa que aquela circunstância vai se resolver. Significa que você vai dar o próximo passo e, de repente, no próximo passo, você ainda não vai ver nada acontecer. Você vai ter que continuar caminhando até que você veja algo acontecer. Isso é caminhar em fé. Não tem como você caminhar em fé e caminhar com medo. Você precisa escolher hoje se você vai caminhar em fé ou se você vai caminhar com medo. E depois vai dizer assim, ó, só assim, olha isso, gente, só assim seus caminhos prosperarão. As pessoas às vezes querem tanta prosperidade, mas elas não dão o passo que tem que dar para andar em prosperidade. E você será bem-sucedido. As pessoas querem isso, sucesso, prosperidade. A Bíblia já dá a gente o passo a passo, o que a gente tem que fazer para conquistar essas coisas e a gente simplesmente não faz. E vou te dizer por quê? Muitas das vezes por medo e insegurança. Olha o que diz depois. Não foi eu que ordenei? Não fui eu que mandei você dar o próximo passo? Diz o Senhor. Então seja forte e corajoso. Por que Deus ia pedir que a gente fosse forte e corajoso se Ele não soubesse que a gente ia ter medo e se Ele não soubesse que ia ter batalha? Batalha vai ter. Você não pode ficar com medo dela, da batalha, e nem se paralisar diante dela. Precisa prosseguir. Só assim os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedida. Não desanime, né? Pois o Senhor vai estar contigo. É a palavra dele que garante isso. O Senhor vai estar contigo aonde quer que você vá. Então tenha isso na sua mente. Tenha isso no seu coração. Coloque em prática o que eu te falei nesse vídeo. Sabe por quê? Todo conhecimento que você adquire, mas você não pratica, você está se enganando. Você não consegue transformar a sua vida. É importante que hoje, é importante que agora, você comece a praticar tudo isso que você tem aprendido aqui. Coloque em prática e principalmente compartilhe essa mensagem com outra pessoa que pode ser que esteja precisando desse direcionamento aí para passar para o próximo nível de sua vida. Tchau, tchau e até o próximo vídeo. Muito obrigada.